Olá, vamos continuar aprendendo nesse vídeo como usar os operadores argumentativos para dar coesão nas suas redações e melhorar a sua interpretação de texto. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre operadores argumentativos ou encadeadores de argumentação que contrariam expectativas, que introduzem argumentos decisivos, que exemplificam e que estabelecem relação de retificação. Aqui é a Josiane Silva do canal Lição de Casa e o objetivo é justamente te ajudar a fazer sua lição de casa. Então, vamos começar. Antes de começar, eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal. Vamos entender agora quais são os encadeadores discursivos que contrapõem enunciados de orientações discursivas opostas, ou seja, que elas servem para contrariar expectativas. Geralmente usamos mas, porém, contudo, todavia. Vamos então aos exemplos, que com exemplo fica muito mais fácil você usar. Então vamos imaginar o seguinte: você, numa conversa, você está num discurso, você está numa narrativa e você quer contrariar a expectativa. Vamos aos exemplos, que com exemplo fica mais fácil de você entender. Você está lá escrevendo ou está lendo uma frase como essa: ela treinou muito para tirar a carteira de habilitação. Qual é a expectativa? Se ela treinou muito, a expectativa é de que ela passe. Mas quando você usa uma conjunção adversativa, como no entanto, como mas, como contudo, você quer dizer contrariar essa expectativa. Então, no caso aqui, ela treinou muito para tirar a carteira de habilitação. No entanto, não foi aprovada no primeiro teste. Nessa segunda frase, estava tudo pronto para a festa, mas ela desistiu. Ele parecia um tanto desajeitado, contudo, surpreendeu a todos com sua incrível habilidade na pista de dança. Então, você observa que toda vez que você quiser contrariar uma expectativa daquilo que você estava discursando ou que você está lendo, você vai usar esse tipo de encadeador argumentativo. Isso vai reforçar a sua ideia e dar clareza na sua redação. Deixei separado aqui dois tipos de conjunções que elas têm um segredinho aqui para usar. Elas têm um ponto que você deve observar. Não é bem um segredinho, mas um ponto que você deve observar para você usar, que é como usar as conjunções concessivas e as argumentativas. Essas conjunções, ela tem a mesma função das que vimos anteriormente, mas, contudo, no entanto. E essas conjunções são entretanto, no entanto, que são conjunções adversativas. Ela contrapõe expectativa também, embora ainda que, mesmo que, apesar de, que são conjunções concessivas que também contrapõem uma expectativa. E como usar elas? Quando você vai diferenciar, a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, em primeiro lugar, vamos entender aqui nessas frases, nessas orações, como usar essas conjunções. Então, vamos lá. Apesar das previsões pessimistas, a reunião transcorreu de maneira harmoniosa. Contrariando aquilo que se esperava, coloca-se um entretanto, as aparências nem sempre refletem a realidade. Olha, parecia tudo harmonioso, mas a aparência enganou ali. Outro exemplo: apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu concluir o projeto antes do prazo estipulado. Quer dizer, aqui você tem uma conjunção concessiva que também está contrariando o resultado que esperava. Olha, ele teve dificuldade, apesar disso, conseguiu. Ainda que também você tem uma conjunção concessiva. Então é o seguinte: o problema aqui vai ser você diferenciar quando você usa a conjunção concessiva e quando você usa as adversativas. Você vai usar a conjunção adversativa quando a sua estratégia for gerar suspense. Vamos ao exemplo para ficar mais fácil de entender. Gertrudes é a melhor funcionária do setor. Essa primeira frase não contém assim muita informação do que vai acontecer nem nada. É uma afirmação. Gertrudes é a melhor funcionária do setor, mas foi demitida. Então, o enunciado poderia evoluir para uma conclusão positiva. Mas, como assim? Por que ela foi demitida? Então, você percebe aqui que gerou a estratégia do suspense numa conversação, mas foi demitida. Poderia aqui ser positivo. Gertrudes é a melhor funcionária do setor, portanto, foi promovida, certo? Então, tanto gerou suspense, como contrapôs aqui a expectativa, que a expectativa normal seria essa, já que ela é uma boa funcionária, ser promovida. E aqui não. Aqui, uma posição contrária àquela que o leitor estava esperando. Vamos para a próxima. E vai usar as conjunções concessivas quando você quiser gerar uma antecipação. Então, numa estratégia de antecipação, você vai usar esse tipo de conjunção. Então, vamos aqui. A estrutura sintática de concessão
antecipa ao interlocutor uma conclusão inicialmente oposta àquela que ele esperava. Então, se por um lado usar a conjunção adversativa é para gerar um suspense, a concessiva ela antecipa uma conclusão oposta àquilo que a pessoa que está lendo e o escritor esperava. Vamos ao exemplo. Embora Gertrude seja a melhor funcionária do setor, foi demitida. Então, quando uma frase inicia com a conjunção embora, já se revela que o argumento será contrariado, ou você vai ser negado. Então, começa a falar, olha, embora a gente conversou com ele, você quando ouve o embora, né, e ainda que, você tem uma ideia de que, puxa, eu acho que não vai dar certo. Então, pensa nisso toda vez que você for construir uma narrativa e precisar usar uma conjunção concessiva. Tanto para interpretação de texto, como para você escrever os seus textos, é interessante você saber entender a força do mais. Quando o argumento é mais forte entre essas duas orações, sempre será apresentado na oração iniciada por mais. Então, você está falando alguma coisa, eu vou mostrar o exemplo primeiro. Tirei uma foto aqui de um livro, só para exemplificar, para ficar mais fácil aqui pra gente. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Tem duas moças, a Carla e a Ana. E as duas estão concorrendo a uma vaga de emprego numa creche. Depois que elas foram entrevistadas, né, as candidatas foram entrevistadas, a diretora da creche concluiu o seguinte, que Carla tem experiência nesse tipo de trabalho, mas não tem paciência com criança. E é o primeiro emprego da Ana, mas ela é paciente e amorosa com as crianças. Observe que a força argumentativa está na oração que tem mais. A decisão de quem vai ficar com o emprego não vem da primeira oração, mas vem da segunda oração. Observa sempre isso. Quando você quiser usar o mas, quando você estiver lendo um texto, que o que vem depois, que a sentença mais forte, será sempre o apresentado na oração iniciada por mais. Então, essa aqui é uma regrinha que a gente precisa guardar para não se atrapalhar aqui na hora que você estiver construindo uma oração. Entendido isso, vamos aqui para os operadores discursivos, que introduz um argumento decisivo. Observa que o uso dos operadores, dos encadeadores de argumentação, ele sempre tem uma razão para você usar. Não é aleatoriamente, não é de qualquer jeito. Por isso, só decorar aquela lista de conectivos muitas vezes não funciona na hora de você fazer uma redação. Se você aprende a já treinar a sua redação fazendo, conhecendo, treinando os encadeadores, quando eles vão ser usados, poxa, não vai ter problema de coesão nas suas redações. Os operadores que introduzem um argumento, eles servem para acrescentar uma informação que serve para dar um golpe final na argumentação do adversário. Então, geralmente está falando, você fala, tá, além disso, além do mais, aliás. Então, isso reforça a sua argumentação, pode dar um contragolpe ali, um golpe na argumentação adversária. Vamos lá. O projeto atende os requisitos básicos. Além disso, você está acrescentando algo a essa primeira argumentação. Incorpora inovações que destacam sua superioridade em relação à proposta concorrente. Outro exemplo. A equipe demonstrou uma eficiência notável na implementação do plano. Olha só. Aliás, você está querendo o quê? Reforçar a sua argumentação. Trazer algo mais para validar a sua ideia. A abordagem adotada supera as limitações apontadas pelo concorrente. Deu para você entender? Deixa seu comentário abaixo se esse vídeo está fazendo sentido para você. O uso do por exemplo e do como também é um problema na hora que a gente precisa argumentar, então por isso que precisa entender. Que são operadores discursivos que servem para explicar o que foi dito antes. Então você está falando alguma coisa e precisa explicar essa coisa. Então você vai usar por exemplo e como. Agora vamos aos exemplos. Existem várias opções de lazer no resort, como trilhas para caminhadas, piscinas e atividades esportivas. Então, quer dizer, você quer explicar quais são essas várias opções de lazer. Usou como? Ou você poderia usar, por exemplo. Vamos aqui mais um exemplo. A cidade oferece diversas atrações turísticas. Por exemplo, museus, teatros e parques. Então, você falou que tem diversas atrações turísticas e trouxe exemplos. Esses são os encadeadores discursivos que servem para você explicar alguma coisa que você falou antes. Também tem os encadeadores argumentativos que servem para estabelecer uma relação de retificação e com isso você redefine o conteúdo que foi apresentado na primeira parte do enunciado. Então você está falando alguma coisa e você diz, ou melhor, de fato, isto é, quer dizer, ou seja, vamos aos exemplos. Vou viajar para a Grécia. Peraí, ou melhor,
vou juntar dinheiro para realizar esse sonho. Aí você explica melhor, você retifica aquilo que você estava falando anteriormente. Outro exemplo, o relatório inicial continha algumas imprecisões. Você vai usar aqui, olha, de fato, a revisão minuciosa revelou os dados corretos e atualizados. Com isso, você retifica, você redefine aquilo que você estava falando. Então, observe que saber usar os encadeadores no momento certo sempre vai reforçar a sua mensagem, a sua argumentação. Agora a gente precisa conhecer, além dos encadeadores argumentativos, você tem os operadores de sequencialização. Quando a gente está estudando a gramática, está tudo solto, mas aqui você consegue juntar todas as informações e fazer com que o seu aprendizado seja muito maior. Por isso que esse canal é um canal de lição de casa, é para reforçar, é um reforço daquilo que você está aprendendo na escola, um pouquinho mais de profundidade. Os operadores de sequencialização são aqueles que marcam sequência temporal, espacial, textual e conversacional. Tem muitos deles, não dá para esgotar tudo aqui nesse vídeo, mas você precisa observar que existe esses tipos de operadores de sequencialização. Isso ajuda você a conectar partes grandes do texto, isso ajuda você a passar uma informação com mais clareza. Vamos conhecer alguns deles. Quando você quer dar uma sequência temporal, você usa daqui a pouco, uma semana depois, 2 meses antes, e etc. Isso te dá uma sequência temporal no seu texto. Para a sequência espacial, que é muito comum, a sequência espacial nas descrições, isso dá para o leitor ou para o ouvinte uma noção do espaço que aquela informação estava acontecendo. Além desses, tem os que estabelecem o mapeamento do texto, que é o primeiramente, a seguir, em seguida, finalmente, por último. Vai encontrar aqui vários operadores de sequencialização que mapeia, entre aspas, o texto. E os marcadores conversacionais, aqueles que numa conversa utilizam para introduzir um tema ou mudar de assunto. E por falar nisso, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve. Ou eu posso dizer assim, a propósito, você está gostando desse vídeo? Deixe o seu comentário abaixo, eu queria tanto saber qual tipo de conteúdo vai ajudar você. Ou eu posso tomar aqui, olha, voltando ao assunto dos marcadores conversacionais, são esses aqui, ajudar você a mudar de assunto. Nesse vídeo você viu conectores que criam expectativas, quais conectores usar para introduzir argumentos decisivos, quais são os que exemplificam o que foi dito antes e quais estabelecem retificação, além de alguns operadores sequenciais. Aqui é a Josiane Silva, do canal Lição de Casa. Se esse vídeo ajudou você, deixe seu comentário abaixo. Abraços e até o próximo vídeo.